Irmã Sebastiana, é um prazer enorme de estarmos aqui nessa tarde como secretário da igreja e a senhora sendo a pioneira do trabalho do Senhor na cidade de São Rafael, né? Desde que iniciou-se esse trabalho lá na antiga São Rafael, e hoje nós viemos aqui para fazer um pequeno relato, certo? Sobre o nosso trabalho da Igreja Assembleia de Deus aqui em São Rafael. Eu gostaria muito de passar tudo que eu aprendi, mas a memória está fraca. Poucas coisas eu sei dizer, mas alguma coisa eu vou dizer o que eu me lembrar, não é? Amém. É importante, né, irmã? Seria bom mesmo se lembrasse tudo, mas o pouco que a senhora lembrar se torna suficiente para a gente fazer esse relato, certo? Pois a senhora é uma das pioneiras e ainda tem uma memória muito boa, certo? Sobre alguns trabalhos. Uma das perguntas que eu gostaria de fazer, irmã Sebastiana, é sobre o trabalho lá na antiga São Rafael. Quem foi o primeiro pastor na cidade de São Rafael? Segundo alguns relatos, foi o pastor Severino Prachedes. Não foi o primeiro pastor, foi o meu primeiro pastor, mas já tinha passado vários pastores na cidade de São Rafael Velho. Certo. Agora, o meu primeiro pastor foi ele. Eu tinha 20 e poucos anos quando eu aceitei Jesus, na época dele. Daí pra cá, eu conto. Pronto, então quer dizer que ele não foi o primeiro pastor da cidade velha? Foi o meu primeiro pastor. Certo, foi o primeiro pastor da senhora. Mas teve outros já que eu não conheci. Certo. Tinha muitos. Após ele, quem sucedeu ele? Quem sucedeu ele, irmão Severino. Segundo os relatos, foi o pastor... Foi o irmão Elias. Elias Ferreira. Foi, né? Elias Ferreira, foi. Mas a participação do pastor Severino Prachedes, ele colocou... qual foi os trabalhos assim que ele deu início ali? Como, por exemplo, ciclo de oração, conjunto de senhoras, conjunto infantil, escola bíblicas. Na época de Severino Prachedes, foi meu primeiro pastor, foi criado o ciclo de oração de senhora, ciclo de oração infantil, escola bíblica dominical infantil, conjunto Líder dos Vales, tudo foi na época do pastor Severino Prachedes. Também o conjunto infantil Voz Celeste, foi na época dele. Certo. Muito bem. Então, quer dizer, realmente foi um trabalho assim, sempre pelo que a senhora falou, assim, um trabalho foi criado praticamente assim, um após o outro, né? Tudo num período só. Foi numa época só. Certo. Esses trabalhos. Muito bem. Após o pastor Severino, veio o pastor Elias Ferreira. Depois de Elias Ferreira, a senhora lembra quem foi o pastor que sucedeu o pastor Elias Ferreira? Rodão Luiz. Rodão Luiz. Irmão Rodão Luiz. Amém. E após o Rodão Luiz, quem sucedeu o pastor Rodão Luiz foi então o pastor José Macário. Pastor José Macário. Isso, que ele, inclusive, ele saiu da cidade velha e assumiu aqui a cidade nova, né? O templo da Assembleia de Deus na cidade nova, né? Que inclusive parece que entre tudo foram uns 9 anos que ele passou. Exato. Pastoreando a igreja em São Rafael. O José Macário pastoreou, saiu nos 9 anos que pastoreou a igreja de São Rafael. Certo. Muito bem. E de lá, eu vou citar aqui os nomes dos pastores que já assumiram aqui na Cidade Nova. E se a senhora lembrar de algum nome, a sequência deles, a senhora, se eu errar, a senhora me corrija, certo? Teve, primeiramente, depois do pastor Josué Macário, veio o pastor Manuel Lourenço. Não é isso? Exato. Depois de Manuel Lourenço, veio o pastor Sebastião. Exato. Não é isso? Depois o pastor Sebastião, veio o pastor Antônio Ernesto. Exato. Depois de Antônio Ernesto veio o pastor Manuel Ferreira. Exatamente. E depois do pastor Manuel Ferreira veio o pastor Davi. E já dorme no Senhor. E já dorme também no Senhor. Né? Depois do pastor Davi veio o pastor Luiz Carlos, né? Que passamos entre esse período aí, nós passamos uns 6 meses sem pastor, né? A igreja. O irmão de Açu que dava assistência. Certo, o pastor de Açu quem dava assistência em São Rafael. Eu não me lembro do nome. Era o pastor, se me falha a memória. Era o pastor, era um auxiliar. Sim, era um dirigente de igreja lá. Dava certo. assistência à igreja. Que ficava cobertado aqui pelo co-pastor da igreja, né? O nosso presbítero Francisco Cardoso Lopes, com a assistência do irmão que vinha colocado pelo pastor supervisor, não é isso? Então, após o pastor Davi, veio o pastor Luiz Carlos.
depois de Luiz Carlos, veio o pastor Romão. Romão. Depois de Romão, veio o pastor Josias Belmiro. Verdade. Depois do pastor Josias Belmiro, veio o pastor Severino Coriolano. Muito bem. Após o pastor Severino Coriolano, veio o pastor Erivan, Muito bem. né? E depois do pastor Erivan, nós faltamos um, né? Que antes do pastor Romão, veio o pastor Ivanildo, Muito bem. né? Que depois de Romão veio, depois de Ivanildo veio Romão, e depois de Erivan, voltou o pastor Ivanildo. Que é o atual agora. Exatamente. Graças a Deus. E graças a Deus o trabalho só tem crescido, né? De lá para cá, almas têm se rendido ao Senhor. E a obra de Deus continua. Graças a Deus. Para nós, irmã Sebastiana, é um prazer imenso ter a senhora, ainda com essa idade, Graças a Deus. né? Caminhando para casa do Senhor, praticamente com a família todinha dizendo que a senhora e toda a sua casa serve ao Senhor, né? Apenas um filho que está distanciado dos caminhos do Senhor, mas por ele. debaixo da promessa. Vai dar promessa. Verdade. Verdade. É isso mesmo. Mas nós estamos felizes, né? Pois muitos dos irmãos que era pioneiro nessa obra já dormem no Senhor. Nós temos a irmã Sebastiana e a irmã Antônia Gadélia Uma Maria Cândida que mora em Natal. e a irmã Maria Cândida que mora em Natal. A irmã Antônia Gadélia mora na cidade de Jucurutu. É? Na cidade de Jucurutu. Ela é um... Era filha do pastor Severino Prachete, do meu primeiro pastor. Glória a Deus por isso, né? E então, irmã Sebastiana, são essa participação que nós temos a respeito da história da nossa igreja, certo? Nós vamos arquivar isso e vai ficar na memória da igreja, certo? Aqui como relato de uma das pioneiras da igreja, certo? Vai estar lá, quando outros pastores e outras décadas passarem, vai estar lá que o relato da pioneira, a irmã Francisca Sebastiana, Sebastiana Francisca da Silva de Medeiros. A irmã tem algo a dizer mais a respeito do trabalho lá? Qual a sua participação naquele tempo? Naquele tempo, irmão, eu tinha muita participação nos trabalhos. Glória a Deus. Eu era nova, tinha memória muito boa. Eu era inteligente para a honra e glória do Senhor. Eu era professora de escola dominical, eu era dirigente de círculo de oração, mais as irmãs, segunda dirigente. Passei bem 8 anos dirigindo. Eu tinha muita participação na igreja naquela época, de conjunto, de tudo. Participava de tudo na igreja, graças a Deus. Fui criada participando de tudo. Isso tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. Tudo para a honra e a glória do Senhor. Hoje eu estou um pouco parada, né? Motivo de saúde. Verdade. Eu não estou assumindo nenhum trabalho na igreja, só de orar. É o suficiente. O compromisso com Deus nunca falhou. Verdade. Eu tenho esse compromisso com Deus e de entregar todos os irmãos, todo dia, entrar na casa dos irmãos, para entregar os irmãos a Deus. É verdade. Todo dia. E isso é honroso, né, irmãs? A gente, na idade que a irmã já está, certo? Um pouco debilitada devido à saúde. Devido à saúde, porque eu tenho certeza que se a sua saúde fosse perfeita, a senhora é uma das colunas de oração que estava lá trabalhando, sustentando o trabalho do Senhor. Comissão de visita, passei 8 anos trabalhando com comissão de visita, trabalhava em tudo. Hoje eu estou parada, mas aí, quando eu falo com a esposa de irmão Joaquim, que nós nem falamos nele, irmão Joaquim, irmã Neném, verdade, Joaquim Delfino, pastor Joaquim Delfino. Aí quando eu falo com ela, que às vezes nós tirava 4 dias de jejum e oração na igreja, e eu acompanhava tudo, aí hoje eu digo assim, irmã, hoje eu não sou mais aquela pessoa que passava 4 dias de jejum, aí ela disse assim, mas não se preocupe, a senhora tem reserva. Verdade. Eu fico agradecendo a Deus. É verdade, irmã Bastiana. Ela está trabalhando do mesmo jeito, mas ela disse que eu não estou, mas tem aí reserva. Com certeza. Pelo tempo que eu já aceitei a Jesus, que eu estou na igreja, né? Há 29 anos, quase 30 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu me lembro ainda quando adolescente, caminhava para a casa do Senhor,
alcançava a irmã nas orações, em matutino, círculo de orações, todo trabalho, comissão de visita, né? E eu realmente posso dizer, com todas as palavras, que reconheço o trabalho da irmã como uma das servas do Senhor, pioneira desse trabalho, para a honra e a glória do Senhor, né? Pois, irmã Bastiana, nós ficamos gratos por tudo, certo? E ficamos, a partir de hoje, se nós já orarmos pela senhora, vamos orar mais ainda, né? E quando eu comecei, eu tinha 20 e poucos anos. 20 e poucos. 29 anos eu tinha quando o Centro de Oração foi fundado. Irmão, 29 anos eu tinha quando fundou o Centro de Oração. E hoje eu tenho, sabe quanto? 76 anos. 76 anos de idade. Muitos anos realmente na batalha. Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Não me desviar. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, minha irmã Bastiana, nós estamos aqui nessa tarde, certo? Queremos desde já agradecer a participação da senhora. Eu que agradeço de vocês terem vindo e eu ter dito alguma coisa que a minha memória não falhou. Graças a Deus, né? Pois foi muito bom, certo? Então, estamos gratos à senhora e continuamos pedindo as orações da senhora. Sabemos que a senhora é uma coluna forte de oração, certo? Então, somos gratos por ter recebido aqui em seu lar para dar esse relato sobre a história da Assembleia de Deus aqui na cidade de São Rafael. Amém? Amém, Jesus. Eu achei muito bom.